Um olá para todos. Eu trago para vocês hoje uma aula rápida, né? São apenas 2 slides, onde a gente vai ver algumas expressões numéricas bem simples, mas que podem causar dúvidas, né? Vamos começar com essa aqui onde está o cursor. Aqui eu tenho 12 dividido por 2 vezes, o ponto aqui quer dizer vezes, né? Vezes 3 menos 1. Só lembrando que 12 dividido por 2, você pode representar dessas formas aqui, ó. 12, 2.2, o símbolo de dividido, como fração, ou então uma barra. Aqui seria uma maneira de fazer no Google, né? 12 barra 2 quer dizer 12 dividido por 2. Eu coloquei do lado essas expressões, como é que você colocaria ela no SciMath ou Microsoft Math, né? São softwares que você instala aí no seu celular, e eles são úteis, caso você não consiga acertar a resolução do problema, você pode ver as etapas dessa resolução e descobrir onde foi que você errou, né? E eu coloquei também como é que se escreve no Google. O Google dá apenas o resultado, né? O resultado final, não dá as etapas, ok? Vamos lá. Aqui tem uma divisão e tem uma multiplicação. Você faz primeiro o quê? Quando tem divisão e multiplicação, você faz o que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita aparece primeiro uma divisão. Então você vai fazer essa divisão. Certo? Repetindo, eu faço o que aparece primeiro, caso tenha divisão e multiplicação, eu faço o que aparece primeiro da esquerda para a direita. Então, eu faço primeiro a divisão. 12 dividido por 2, 6, aqui o 6, né? Aí você repete o 3, o vezes 3, e repete o menos 1, certo? Aqui, quando chega aqui, ó, tem multiplicação e tem subtração. Primeiro a multiplicação tem prioridade sobre a soma e a subtração, né? 6 vezes 3, troca por 18, né? 18, repete o menos 1. Então, 18 menos 1, eu diminuo, subtraio, coloco o sinal do maior, que é o positivo, né? O sinal do 18. 18 menos 1, 17, certo? Tem que ter cuidado para você não cometer esse erro aqui, ó. Você não pode fazer a multiplicação primeiro. Observe que é o mesmo problema. É o mesmo problema. Você não pode fazer a multiplicação primeiro. Você não pode trocar aqui o 2 vezes 3, não pode trocar por 6. Certo? Se eu fizesse a multiplicação primeiro, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 12 dividido por 6, troquei o 2 vezes 3 por 6 e repeti o menos 1. 12 dividido por 6, você vai trocar por 2. Repete o menos 1. Dá 2 menos 1, que é 1, que está errado, certo? Está errado. Se você colocar essa expressão aqui no SciMath ou no Google, você vai ver que a resposta vai dar 17, certo? Então, essa expressão aqui, esse jeito aqui, do lado direito, está errado, ok? Então, você tem que fazer o que aparece primeiro. Se tiver multiplicação e divisão, eu faço o que aparece primeiro da esquerda para a direita. Faço primeiro a divisão. O jeito certo é esse aqui, ó, certo? E se você colocar um parênteses aqui no 3 e no 1? Esse aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui eu coloquei um parênteses no 3 e no 1, ó, certo? Então, o parênteses tem prioridade. Nesse caso aqui, você faz primeiro o que está dentro do parênteses. Então, aqui fica 3 menos 1, que está dentro do parênteses, eu troco por 2, certo? Repito o 12, o dividido e o 2. Então, eu troquei isso aqui por 2. Agora veio, pronto, tenho essa expressão aqui. O que é que eu faço primeiro? Tem divisão e multiplicação. Faço o que aparece primeiro, faço a divisão, certo? 12 dividido por 2, troco por 6. Repito o vezes 2, né? 6 vezes 2, 12. Então, nesse caso aqui, ó, dá 12, se eu colocar o parênteses, certo? Esse exemplo aqui embaixo, ó, que eu já fiz em aula anterior, mas vamos repetir. 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2. Se você colocar no Google, você coloca assim, ó. O dividido é a barrazinha, né? Se você colocar no Google, você vai ver que o resultado disso aqui vai dar 9. Certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Faço primeiro o quê nessa expressão aqui? O que está dentro do parênteses. 1 mais 2 eu troco por 3. Ó. Eu troco 1 mais 2 por 3. Repito o resto. O 6 dividido por 2. Fico com essa expressão aqui. Eu faço primeiro o quê? Tem divisão e tem multiplicação. Faço o que aparece primeiro. Ok? Aparece primeiro a divisão. Então, faço primeiro a divisão. 6 dividido por 2, você vai trocar por 3. Certo? 3. E repete o outro 3. Ó. Certo? Dá 3 vezes 3, 9. Então, se você colocar essa expressão no Google, vai dar 9. Certo? Você não pode... O jeito errado de fazer. Aqui, ó, nessa expressão aqui. Aqui eu comecei fazendo certo. Ó. Troquei o parênteses. Fiz primeiro parênteses, né? 1 mais 2 eu troquei por 3, né?
E ficou essa expressão aqui, 6 dividido por 2 vezes 3. Só que qual o erro que eu cometi aqui? Resolver primeiro a multiplicação, certo? Então está errado, porque o que aparece primeiro é a divisão. Aqui, se você fizer a multiplicação, ó, fica assim, ó, 2 vezes 3, 6. Troco 2 vezes 3 por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então aqui está errado. Está errado por quê? Porque eu priorizei a multiplicação. Fiz primeiro a multiplicação. Enquanto o certo é assim, ó, eu fazer primeiro a divisão, que é o que aparece na frente. É o que aparece primeiro. Ok? Então vamos aqui para frente. Esse outro aqui, ó. 4 dividido por 2 menos 4. Eu coloquei aqui a expressão, eu coloquei do lado a expressão, essa expressão aqui, como é que você escreve ela no SciMath, certo? E como é que você escreve ela no Google? O Google dá só a resposta, menos 3. O SciMath, ele lhe dá os passos, né? Então, caso você cometa algum erro, você vê qual foi a etapa da resolução que você errou. Vamos lá. Essa expressão você pode escrever assim também, né? 4 dividido por 2 menos 4. É a mesma coisa, né? A barrinha aqui quer dizer dividido, né? Pronto. Quando chega aqui, o que é que eu faço primeiro? Observe que tem divisão e subtração. A divisão vem na frente da subtração, né? É prioridade. Mas tem duas divisões. Você faz a que aparece primeiro. Repetindo, tem duas divisões. Eu faço o que aparece primeiro. 4 dividido por 2, você vai trocar por 2. Ó. 4 dividido por 2, troca por 2. Certo? Repete a outra divisão. Ó. E repete o menos 4. Certo? Fiquei com essa expressão aqui. Tem divisão e subtração. A divisão tem prioridade. Faço primeiro. 2 dividido por 2, troca por 1. Repete o menos 4. Ficou 1 menos 4. Subtração, sinais contrários. Diminui e coloca o sinal do maior. 4 menos 1, 3. O sinal do maior é o sinal do 4, negativo. Então dá menos 3. Se você fizer no Google ou no SciMath, certo? Essa aqui é a mesma coisa aqui, né? Não é bem a mesma coisa, porque agora eu coloquei um parênteses, né? Entre o 2 e o 4. Se você colocar um parênteses, já muda o resultado. Você vai fazer primeiro, o que primeiro aqui? Primeiro parênteses, né? 2 menos 4, você vai trocar por menos 2. Então, parênteses tem prioridade sobre divisão. Primeiro parênteses. Troca 2 menos 4 por menos 2. Repete o resto, certo? Ficou 4 dividido por 2 dividido por menos 2. Duas divisões. Você faz primeiro o quê? Aqui aparece primeiro, ó. 4 dividido por 2. Apareceu na frente. 4 dividido por 2, você troca por 2. Troca por 2. Repete o outro menos 2. Ficou 2 dividido por menos 2. Certo? 2 dividido por 2 dá 1. E como é a regra dos sinais na divisão? Sinais diferentes dá sempre menos. Sinais contrários dá sempre menos. O mais e o menos dá menos na divisão ou na multiplicação. Então o resultado é isso aqui. Essa outra aqui, ó. 12 dividido por 2. Agora o símbolo de dividir eu coloquei os dois pontinhos, né? Mas é a mesma coisa desse aqui, né? O mesmo símbolo, né? 12 dividido por 2 vezes 2 dividido por 2 menos 5. Como é que resultado disso aqui? Isso aqui dá o quê? Tem divisão, multiplicação e subtração. Primeiro multiplicação e divisão. Pronto. Aqui eu faço primeiro o quê? O que aparece primeiro. Aparece primeiro a divisão e não a multiplicação. Então eu faço primeiro essa divisão aqui, ó. É o que aparece na frente. 12 dividido por 2, troco por 6. Ó. Troco por 6. Repito o restante. Repito 2, outro 2 e repito o menos 5. Fiquei com essa expressão aqui. Tem multiplicação e divisão. Faço o que primeiro? O que aparece na frente. Aparece na frente a multiplicação. Faço o que aparece primeiro. Primeiro multiplicação. Depois a divisão. 6 vezes 2, aqui é um vezes, né? Você troca por 12. Ó. Troca por 12, repete o dividido, repete o 2 e repete o menos 5. Certo? Fiquei com essa expressão aqui, né? Tem divisão e subtração. Quem é que tem prioridade? Primeiro a divisão. Certo? 12 dividido por 2, troco por 6. Ó. Você vai trocar por 6. Repete o menos 5. Fiquei com 6 menos 5. Quanto é 6 menos 5? 1, né? Sinais contrários, diminuo, coloco o sinal do maior, que é o do 6. Ok? Então o resultado aqui é 1. Esse outro aqui, ó. Aqui a diferença desse primeiro, eu coloquei um parênteses aqui, ó, no 2 e no 5. Se eu incluir um parênteses, já muda tudo. Ó. Agora, nesse caso aqui, como você botou um parênteses, você vai fazer primeiro o parênteses, certo? Faço primeiro esse aqui, ó. 2 menos 5, certo?
subtraio, coloco o sinal do maior, menos 3, certo? 5 menos 2 é 3, o sinal do maior menos 3. Repito o restante, que está aqui na frente, ó, repeti tudo. Então fiz primeiro parênteses. Fiquei com essa expressão aqui. Agora eu faço primeiro o quê? Tem divisão e multiplicação. Eu priorizo quem aparece na frente. Eu faço primeiro a divisão, é o que aparece primeiro. 12 dividido por 2, você vai trocar por 6. Troca por 6, ó, certo? E repete o restante. Repito o resto. Fiquei com essa expressão aqui. Agora tem multiplicação e tem divisão. Faço o quê? Aqui aparece primeiro. Primeira multiplicação. 6 vezes 2, troco por 12. Troco por 12 e repito o menos 3. Fiquei com essa expressão aqui. Divisão. 12 dividido por 3 dá 4. E qual sinal? Sinais contrários, ó, mais e menos. Sinais contrários dá sempre menos na divisão. Ok? Então, aqui é menos 4. Na próxima aula a gente vê mais alguns probleminhas.